Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta solenidade deste domingo, que é o dia em que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. O texto se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 11 e também capítulo 12, e nos diz assim: Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações, com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz no céu proclamando: Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Amados irmãos e irmãs, o livro de Apocalipse é um livro bastante polêmico. Isso porque existem várias formas de interpretação hoje, dentro especialmente do meio protestante. Muitas pessoas elas trazem a interpretação do livro de Apocalipse como se ele quisesse falar do final dos tempos. Tudo bem. A palavra ela é sempre atual e, portanto, pensando no futuro como a próxima atualidade, a palavra de Deus também ela é aplicável. Porém, a gente precisa entender que todo texto ele é escrito dentro de um contexto específico. E mais que isso, dentro de um contexto histórico específico. O livro de Apocalipse ele é escrito cheio de imagens, não é para amedrontar pessoas, mas por 2 aspectos. Primeiro, porque nós estamos vendo que ele é escrito dentro de uma época de perseguição. Isso mesmo. Acontece ali diante de perseguições dentro do Império Romano. Então, eu preciso falar em códigos. E um segundo aspecto também é que, assim como o livro de Daniel, lá do Antigo Testamento, o livro de Apocalipse está dentro de um gênero textual conhecido como apocalíptica. E esse gênero textual ele trabalha, sim, com muitas figuras de linguagem, hipérboles, né? Metáforas, comparações, várias e várias formas de chamar a atenção do leitor para uma determinada temática. Então, mais do que ter medo, a grande proposta é atrair a atenção. Tudo isso com o propósito da esperança. Então, é diferente do medo. E vamos então perceber isso dentro do texto. Mas eu quero começar falando sobre a primeira polêmica. Essa mulher que fala aqui é Nossa Senhora ou é a Igreja? Eu sei que os irmãos protestantes vão dizer que é a Igreja, aí tem gente católica que só para ser do contra diz que é Maria, mas a resposta mais coerente é que é a Igreja mesmo. Porém, todavia, entretanto, nós precisamos entender que aquilo que nós olhamos para Maria se aplica muito bem à Igreja, e aquilo que se aplica à Igreja se aplica muito bem a Maria. Então, fazer essa comparação de que um elemento que aponta para a Igreja aponta para Maria e vice-versa, não está nada equivocado dentro da teologia bíblica. E vamos ver juntos comigo isso na prática. Primeiro nos diz que no templo apareceu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é conhecida pelos judeus, lá dentro do contexto do Antigo Testamento, como um tipo de instrumento qual dentro dele tinha-se maná do deserto, que foi aquele alimento ao qual Deus deu para o povo. Tinha-se aí as tábuas de pedra dos 10 mandamentos que Moisés recebeu do próprio Deus. Nós também tínhamos a vara de Arão. Então, você vai vendo aqui vários elementos que inclusive, e também tinha a Torá, que inclusive apontam aí para a presença de Deus no meio do povo. Para aquele povo, a Arca da Aliança era o próprio Deus que caminhava com eles. Não era a ideia da Eucaristia que nós temos, que é a dinâmica da transubstanciação e por aí vai, mas era sim a presença de Deus junto do povo. E depois diz que, de repente, no céu aparece um sinal, e diz aqui que tem uma mulher vestida de sol. Gente, ninguém se veste de sol. Porque uma pessoa que fosse vestida de sol, ela se queimaria completamente. Então veja que estamos trabalhando aqui com metáforas. Alguém que se veste de algo que ilumina muito. E se nós entendermos que dentro do contexto bíblico a escuridão sempre aponta para o pecado, para o mal, então alguém que está vestido de sol, essa pessoa não tem nenhuma mácula, essa pessoa não tem nenhum mal. A igreja, ela sendo o corpo de Cristo, ela não tem nenhum pecado.
Maria, sendo também imaculada, ela não tem pecado. Os filhos da igreja podem ter pecado, mas a igreja não tem pecado. E diz que debaixo tem-se a lua debaixo dos pés. Interessante perceber que a lua, ela muda conforme o tempo vai passando, né? Nós temos aí 4 fases da lua. Então ela é transitória, ela passa, ela vai sendo alterada. E é interessante estar debaixo dos pés, porque quando eu estou com algo debaixo dos meus pés, quer dizer que eu estou acima disso. Quer dizer que eu piso, que eu destruo. Em outras palavras, essa mulher destrói aquilo que é transitório, destrói aquilo que é passageiro. Essa mulher não está apegada a coisas que passam, que são efêmeras. Essa mulher está presa à eternidade. A igreja é chamada a estar preso àquilo que aponta para o céu. A igreja, e aí eu me incluo, você se inclui, somos chamados a termos o nosso olhar para o céu, que é aquilo que é permanente, aquilo que não é transitório. E obviamente isso também se aplica a Maria. Maria verdadeiramente foi uma mulher que se apegou àquilo que não é transitório, aquilo que não é passageiro. E continuando, sobre a cabeça se tinha uma coroa de 12 estrelas. O número 12 na Bíblia geralmente se aponta para as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, que era literalmente a totalidade do povo de Deus. Então, quando eu entendo a dinâmica da igreja, eu compreendo, é a igreja mesmo. As tribos eram apenas um germe daquilo que o próprio Cristo iria fundar, né? Aquilo que Cristo iria de fato estabelecer, que é a igreja. Ao mesmo tempo, quando eu entendo Maria como tendo essa coroa de 12 estrelas aí na sua cabeça, se eu olhar a interpretação dessa mulher como Nossa Senhora, eu vou também entender essa grande ligação. Maria também é membro da igreja, Maria é mãe da igreja, ao mesmo tempo ela é filha da igreja. Bonito, né, essa compreensão. E aí, diz que aparece no céu um sinal. E esse sinal é de um dragão. Gente, ninguém viu um dragão. Hoje a gente tem aí, obviamente, computação gráfica que vai fazer aí estruturas online, né, de dragões e por aí vai, mas naquele tempo nem isso se tinha. O dragão era uma figura mitológica. Então está na esfera dos mitos. E esse dragão tinha cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Então quero chamar a atenção. Se ele tinha 7 cabeças, 7 tem sinônimo de totalidade. Mas ao mesmo tempo ele tem 10 chifres, então tem cabeça que tem mais do que um chifre, ou até mesmo pode ter cabeça aí que nem chifre tenha. Então você vê aqui uma desarmonia. E ao mesmo tempo, sobre as cabeças, ele tem 7 coroas. Então eu tenho 7 cabeças, cada uma deve ter talvez uma coroa, mas eu tenho chifres em locais desordenados. O que já mostra a imagem do mal, que diferentemente do bem que traz harmonia, o mal traz desarmonia. Com a cauda, ele varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Então ele estava fazendo alguma coisa ruim, e é isso que a gente pode trazer aqui. Só que esse dragão, ele para diante da mulher. Eu acho interessante isso, né? É como se essa mulher tivesse algo de diferente. O inimigo de Deus, ele teme a igreja. O inimigo de Deus teme Nossa Senhora. E ela estava para dar à luz do filho. E ele queria devorar esse filho antes que nascesse. Por quê? Eu acho bonito quando a gente vai ver aí alguns santos que vão dizer que uma das maiores alegrias dos anjos foi ver Nossa Senhora dando sim. E eles justificam isso. É porque, na verdade, quando nós entendemos soteriologia, que é a área da teologia que estuda a salvação, nós compreendemos que, no final das contas, era preciso que, de fato, o Verbo se encarnasse para elevar a humanidade. Nós somos elevados na encarnação do Verbo. Ele vem até a Terra para nos redimir, e nos redimindo, ele eleva a nossa dignidade. E aí seria uma das maiores destruições do mal. Porque enquanto o mal ele surge por soberba, o Verbo de Deus, que é poderoso, que é eterno, se rebaixa, se inclina, se esvazia, né, usando o próprio termo da palavra de Deus, para se tornar humano. Qual é a melhor forma de quebrar um orgulho? Com a humildade. É isso que Cristo ensinou tão bem. Quando eu entendo isso, eu compreendo então por que o diabo nunca quis que Jesus se encarnasse. Ele não queria. Então ele estava pronto para destruir, para devorar esse filho antes que nascesse. Só que, diz aqui que ela deu à luz um filho homem. Nessa hora, todo mundo vai interpretar como Nossa Senhora, mas nós também podemos lembrar que a igreja gera Jesus para nós. É dentro da igreja que o pão deixa de ser pão para se tornar agora o corpo de Cristo. Cada Santa Missa existe uma nova gestação, praticamente, digamos assim, sendo feita, né?
E aí é até bonito pensar que é como se o padre fosse um médico. Ele de fato é médico de almas no sentido de que, pelo seu ministério, ele, por exemplo, pode ministrar aí o sacramento da confissão, mas ao mesmo tempo é como se um médico que ali pudesse tocar pela primeira vez naquele filho que está saindo do ventre da mãe. E aí ele vem governar as nações com cetro de ferro que mostra o seu poder, mas, versículo 5, o filho foi levado para junto de Deus. Aqui é uma alusão à ressurreição. Então, se o filho foi levado, o dragão não consegue ir lá, o dragão vai fazer o quê? Ele vai tentar pegar a mulher. Ele vai tentar destruir a mulher. Só que no versículo 6a diz assim, a mulher foge para um deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Em outras palavras, Deus está no controle da igreja, Deus está no controle de Nossa Senhora. Deus cuida da igreja, Deus cuida de Maria. Podemos pensar nesse local ao qual Deus preparou tanto a igreja como Maria, como o próprio céu. E aí, a solenidade deste domingo, nós celebramos que Maria já está no céu. E olhar para Maria já estando no céu, eu automaticamente entendo o quê? Que assim como Maria, filha da igreja, já foi para o céu de corpo e alma, nós também acreditamos, nós também defendemos, nós também cremos que nós, enquanto filhos da igreja, se buscarmos pela santidade, se fugirmos do dragão, se tivermos os nossos olhares centrados na pessoa de Jesus Cristo, nós também vamos para este lugar que o Senhor reservou para nós. Não tem para que ter medo do diabo. Basta se revestir do sol. Basta buscar lutar contra o pecado. Basta não buscar aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, como muito bem a mulher do texto também coloca-se aqui. Basta todas essas dinâmicas. E ao mesmo tempo, já que essa solenidade ela toca tanto na temática da santidade, porque de fato, essa solenidade fala muito disso, a santidade de Maria e, portanto, o nosso chamado também é a santidade. Eu também quero te convidar a refletir que nós, enquanto igreja, somos chamados a 100% das vezes estarmos grávidos de Jesus. Em que sentido? O mundo, ele grita, ele necessita da presença de Deus, embora muitas vezes as pessoas interpretem que não. Mas o vazio, a falta de sentido de vida é falta de Deus, no final das contas. E o que acontece? Se nós observarmos, a mulher estava pronta para dar à luz. E quando eu olho para essa mulher como igreja, eu entendo, nossa, no meu dia a dia, nas minhas atividades cotidianas, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha família, nas minhas relações sociais, em qualquer lugar que eu estiver, eu sou chamado a gerar Jesus para os outros, a mostrar Jesus para os outros, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus pontos de vista. Por isso que eu convido você a olhar para essa primeira leitura e lembrar. Deus te convida mais uma vez ao chamado universal a sermos santos. Como Maria é santa, eu sou chamado a ser santo. Como Maria gerou Jesus, eu sou chamado a gerar Jesus. E como Deus tem um lugar preparado para a mulher desse texto, sendo igreja, sendo Maria, Deus tem um lugar preparado também para mim. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!